A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sou José, ovelha de Cristo, do canal Vida Eterna. No canal posto vários vídeos de temas abordados na palavra de Deus, né? A doutrina de Cristo, um novo mandamento. Assista os vídeos, curta-os e compartilhe. As palavras de Jesus são sementes que germinam e nos levam à vida eterna. Hashtag canal Vida Eterna. Tudo junto. Compartilhe. Vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. O Filho de Deus. 2 Pedro 2:1. Surgiram e também falsos profetas entre o povo, como também entre vós existirão falsos mestres, os quais sorrateiramente introduzirão heresias de destruição, e o que comprou a eles Senhor, negando, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 Pedro 2:2. Também muitos seguirão deles nas libertinagens, por causa de os quais o caminho da verdade será blasfemado. 2 Pedro 2:3. Em avareza com falsas palavras vos explorarão, as quais o juízo já muito não tarda e a destruição deles não dorme. As quais o juízo já muito não tarda e a destruição deles não dorme. É o que o Espírito Santo agora vai nos ensinar o que está escrito. O livro de Apocalipse, ligado ao Evangelho, Novo Mandamento, considerado doutrina de Cristo, deixa bem claro o Filho não sendo Deus. O que o Espírito Santo adverte, todo o que falar que o Filho é Deus, estará sujeito ao que revela o Apocalipse 22, versículo 18 e o 19. O Apocalipse 22, 18 revela: testifico eu a todo que ouve as palavras da profecia livro deste. Se alguém acrescentar a estas coisas, acrescentará Deus a ele as pragas escritas em o livro este. O Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar de as palavras do livro profecia desta, tirará Deus a parte dele de a árvore da vida e da cidade santa das coisas escritas em o livro este. Então o Espírito Santo nos ensina que nada pode ser mudado. O que está escrito, está escrito. Qualquer mudança estará sujeito ao Apocalipse 22, versículo 18 e 19. E aqui, a revelação, o Espírito Santo está nos ensinando o Filho de Deus. O Apocalipse 12, versículo 5. E deu à luz um filho varão, o qual vai reger todas as nações com cetro de ferro. E foi arrebatado o filho dela para Deus e para o trono dele. Refere-se a Maria. Maria já concebeu o filho varão. E o filho já foi arrebatado para Deus. Portanto, Maria não é mãe de Deus. É o que o Espírito Santo está nos ensinando. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do Filho de Deus. O Evangelho de Lucas,
1:35, revela. E respondendo o anjo disse a ela, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder de o Altíssimo cobrirá com a sua sombra a ti. Por isso também o que nascerá santo será chamado Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, confirmado, Deus sendo o Pai dele e os seus discípulos, irmãos dele, nós vamos ver isso revelado já aqui no Evangelho de João 20, versículo 17. Diz a ela Jesus, não me segures ainda, não pois subir para o Pai. Vai para os irmãos meus e dize a eles, subo para o Pai meu e vosso Pai, e Deus meu e Deus vosso. Essa é uma das colocações em que nós vamos ter a confirmação do Filho de Deus. Vai mais para os irmãos meus. Então o Espírito Santo nos ensina a revelação dos discípulos que se tornaram apóstolos, sendo irmãos de Cristo, ou seja, irmãos do Filho de Deus. Uma outra confirmação que nós temos, dado como exemplo, na crucificação do criminoso, no qual o reconheceu, que por misericórdia passou a ser irmão do Filho de Deus. Nós vamos ter, para não ficar muito longo o vídeo, nós vamos ter revelações comprovando, falando a respeito da promessa daqueles que serão realmente considerados filhos de Deus, por causa de certas doutrinas que revela inclusive no livro de Apocalipse, e o Apocalipse 22:15 é uma delas. Então, só há uma doutrina que leva a Deus, a doutrina de Cristo. Então, o que aconteceu com essa situação? O Espírito Santo nos ensina que essa passagem se deu no primeiro dia da ressurreição do Filho de Deus, bem cedo, quando Maria Madalena o encontrou. Por isso que ele fala ali no Evangelho de João 20, versículo 17, diz a ela Jesus, não me segures, ainda não pois subir para o Pai. Então o Filho de Deus disse a ela, não me segures, e tem um mistério já revelado, no qual será dado agora, é porque ele ainda precisava subir ao Pai para pegar o livro da mão direita do Pai dele. Esse é um mistério já revelado pelo Espírito Santo. Por isso que ele chegou e falou para Maria Madalena, não me segures. Ele precisava se cumprir ainda essa missão de tomar o livro da mão direita do nosso Pai, né? E aqui, como está já confirmando, primeiro nós vamos confirmar através do Filho, o Pai dele, para a promessa chegar a nós. Né? Então, a certeza em que o Espírito Santo nos dá, o Apocalipse passou para a mão do Filho de Deus logo no primeiro dia da sua ressurreição. É essa certeza que o Espírito Santo nos dá. E essa confirmação nós vamos ter revelado no livro de Apocalipse 5, do versículo 1 ao 14. E alguns versículos serão dados aqui, mas é importante ler do versículo 1 ao 14. Mas vamos ver o que revela Apocalipse 5:1. E vi à mão direita do assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, totalmente selado de selos com 7. O Apocalipse 5:2. E vi um anjo forte proclamando em voz grande, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos dele? No Apocalipse 5:3, e ninguém podia em o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra abrir o livro, nem olhar para ele. No Apocalipse 5:4, e eu chorava muito porque ninguém digno foi achado de abrir o livro, nem de olhar para ele.
O Apocalipse 5:5. E onde os anciões diz a mim, não chores. Eis venceu o leão de a tribo de Judá, a raiz de Davi, para abrir o livro e os 7 selos dele. Apocalipse 5:6. E vi em o meio de um trono e dos 4 seres viventes, em meio de os anciões, um cordeiro parado como que tendo sido morto, tendo chifres 7 e olhos 7, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Agora, olha o que acontece, a confirmação, o Apocalipse 5:7. E veio e tomou de a mão direita do assentado sobre o trono. Precisava se cumprir essa passagem, por isso que ele falou para Maria Madalena, não me segures, que ele precisava ir ao Pai para tirar o livro da mão direita do Pai. Essa data da revelação, a data da revelação a João nós não temos, mas é o que o Espírito Santo nos ensina aqui, o cumprimento do Filho de Deus, tomou o livro da mão direita do Pai dele, e quanto à revelação a João, segue o que está escrito, o Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, o irmão vosso, e coparticipante em aflição e no reino e na perseverança em Jesus, estive em a ilha chamada Patmos, por causa de a palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então nós temos a certeza em que o Espírito Santo está nos ensinando que João esteve na ilha de Patmos, onde ele recebeu esta revelação. A data não sabemos, mas é o que o Espírito Santo nos ensina. O que importa saber a data em que foi revelado? Importa que o Apocalipse já está revelado e cabe a nós cumprirmos. Ver o que está realmente de heresias, como Pedro já falou, heresias de destruição, o caminho da verdade sendo blasfemado, nós vamos ver o que realmente está escrito. Filho de Deus é filho de Deus. Filho de Deus não é Deus. É isso que o Espírito Santo nos ensina. E quem estiver pensando desta forma, que o Filho é Deus, estará sujeito o que está revelado no Apocalipse 22, versículo 18 e 19, com relação às pragas. Não pode ser alterado. Bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas em ela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então seremos bem-aventurados quando lemos que o Filho de Deus, o Filho de Deus que nos trouxe a salvação, porque Deus enviou o seu Filho. É essa colocação que o Espírito Santo tem dado agora com relação a essa situação das heresias aí que está acontecendo. Agora vamos aos evangelhos. O evangelho, quanto ao evangelho, novo mandamento, que é considerado doutrina de Cristo, isso que nós temos que observar, doutrina de Cristo, ela está no novo mandamento. Doutrina de Cristo não é doutrina dos escribas e fariseus, em que Jesus já revela lá em Mateus 5:20 que para os tais, se não houver arrependimento, para os tais que tiverem na doutrina dos escribas e fariseus, ele deixa bem claro que de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nós estamos após Cristo. Então, já está ficando estreito. O caminho já está começando a se estreitar. Então temos que tomar cuidado. Então o batismo de Jesus
É uma das comprovações. Mateus 3, do versículo 13 ao 17. No versículo 17, é revelado o seguinte: e eis uma voz dos céus dizendo: este é o filho meu, o amado, em que me comprazo. Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Então, nada disso pode ser tirado, nada pode ser mudado. Na transfiguração, lá no Evangelho de Mateus 17, do versículo 1 ao 5, no versículo 5, ainda ele falando, eis uma nuvem luminosa sombreou a eles, e eis uma voz de uma nuvem dizendo: este é o filho meu amado em que me comprazo. Ouvi a ele. Quem é que vai poder tirar o que está escrito? Vai contra Deus? É por isso que eu aqui estou lendo agora já o Evangelho. Mas ao voltarmos lá no Apocalipse, nós vamos ver toda a colocação dando o Filho de Deus. Por isso que o Espírito Santo já está alertando. Há uma necessidade de arrependimento para os tais que estão nesta heresia dizendo que o Filho é Deus. Estarão sujeitos às pragas reveladas no livro de Apocalipse 22, certo? Versículo 18 e 19. João 5:22. Nem pois o Pai julga a ninguém, mas o julgamento todo deu ao Filho. Pai e o Filho. Nós temos aí, se nós colocarmos dentro da interpretação da língua portuguesa, nós vamos ver lá. Eu e o Pai somos um. Duas pessoas. Eu e o Pai. Então nós temos duas pessoas, né? Então nós temos que entender. Existe o Pai, como também existe o Filho. O Filho não é Deus. Maria não é mãe de Deus. A revelação deixa bem clara, Maria é mãe do Filho de Deus. Fora disso, é uma heresia, é blasfemar o caminho da verdade. Pedro já deixou escrito, já desde aquela época, e já está chegando para nós o que ele deixou escrito. João 5:23, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou o mesmo. Então, o Pai deu ao Filho todo o juízo. Precisamos entender isto. Então, o Espírito Santo nos alerta à necessidade do arrependimento ao termos conhecimento das revelações e termos cuidado com as advertências. Então, eu agradeço ao Espírito Santo mais essa oportunidade. Está entregue aquilo que o Espírito Santo determinou entregar e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aí com todos. Amém.